Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque chegará o tempo em que vocês dirão que felizes são as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca amamentaram, que nunca deram à luz. Chegará o dia em que vocês dirão às montanhas que elas caiam sobre vocês, dirão que os montes os cubram. E se tudo isso vai acontecer quando a linha estiver verde, o que será que vai acontecer quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Não foi você que falou que ia reconstruir o templo em 3 dias? E agora? Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Os soldados também zombavam de Jesus e diziam:
Se você é Jesus, salve-se a ti mesmo e desça daí. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estavam escritos em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Esse homem se diz ser rei dos judeus. Escrevi o que escrevi. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve-se a si mesmo. Porém o outro repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Está debaixo da mesma condenação que nós. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que merecemos, porque fizemos coisas erradas. Mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembre-se de mim como você vier como rei. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as suas roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não rasguemos isso, não tiremos sorte deles, vejamos quem será o merecedor dessa túnica. Vamos tirar 2 momentos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas diziam: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, Maria, a esposa de Clopas. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho, E em seguida disse a ele. esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo: Ei, não era você que tinha que ia destruir o templo e construir ele em 3 dias? Se você é o Deus de verdade, desça daí e construa de volta. Desça! E toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espera, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, que está acostumado. Então baixou a cabeça e morreu. O templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Então, os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado. E com Jesus, depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados foi ao lado de Jesus e o furou ao lado com uma lança. No mesmo instante, sangue, saiu água. Quem viu isso, contou o que aconteceu para que vocês também creiam.
o que ele disse é verdade e que ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. É isso que aconteceu nesse mundo. Jesus, o Rei, o Príncipe do Universo, veio aqui dar a sua vida por mim e por você, porque Ele te ama. Ele poderia ter recusado, mas Ele decidiu dar a sua vida por mim e por você. Você vai ser grato por Ele? Você vai aceitar hoje a Jesus como seu Salvador? Como oferta pelos teus pecados? Peça a Ele que perdoe os seus pecados. Olhe para Ele, imagine Ele na cruz, dando a vida por você, e você possa aceitá-lo como seu Salvador. Quero terminar com uma oração. Querido Jesus, neste momento nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Aceitamos a sua vida como dada em prol dos nossos pecados. E agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E até semana que vem.